Olá, amigos, sejam todos muito bem-vindos a mais um encontro dos nossos estudos das obras de André Luiz, onde estamos estudando o livro Obreiros da Vida Eterna, na psicografia do Chico Xavier. E estamos aqui hoje iniciando um novo capítulo, né? O nosso livro tem 20 capítulos e nós já estamos agora iniciando, então, o capítulo 16, que vai falar do exemplo cristão. Estamos acompanhando a desencarnação de alguns companheiros. Não é isso, Thelma? Tudo bem, Thelma? Tudo bem, Márcia, graças a Deus, e esperando que os nossos amigos também estejam bem. E que bom a gente estar aqui mais uma vez para aprendermos um pouquinho mais com o André Luiz nesse capítulo que hoje é muito emocionante, né? Esse que nós vamos começar. Então, Márcia, a gente terminou no último episódio, né? O capítulo 15, aonde nós vimos ali a dificuldade daquela jovem senhora que desencarnou, deixou o filhinho, mas ela viveu, teve uma vida toda material, né? Envolvida com as suas questões, com os seus interesses, com a vaidade, tudo aquilo que aprendia, né? No mundo material. E agora ela está ali agarrada não aos seus despojos, porque ela nem identifica, mas ela não consegue sair dali, quer voltar, é, sente pelo instinto maternal a presença do filhinho, mas ela está ligada no seu cordão fluídico, né, que chama a atenção de André Luiz, porque logo depois da inumação do Dimas, ele vai por ali pelas proximidades e visualiza essa senhora, né? E um dos servidores do local, do cemitério, fala para ele, né, que não adianta querer ajudá-la, porque não é o momento, ela ainda está aprisionada em si mesmo, né? Então ele vê o cordão fluídico ainda preso a ela e indo para a terra, que é onde ela se fixou o tempo todo, né, no mundo físico. Então, é a dificuldade dela desencarnar, né? Ela morreu, mas ela não estava desencarnada. E mais à frente ele encontra aquele outro senhor que estava também no seu túmulo, agarrado aos despojos físicos, né? E pensando na sua fortuna. E aí são lições que ficaram para a gente assim bem pungentes, né? Pelo sofrimento desses dois espíritos. E é o que a gente comentou até, que nós vemos isso muito, né? Frequentemente nas nossas reuniões mediúnicas, que são aqueles casos que vêm reclamar a sua fortuna, que vêm dizer que está sozinho, que vêm dizer que ninguém o ouve, né? Porque não entendeu que está desencarnado, né? Então, isso é a maior dor ali para essa pessoa, para esse espírito, né? Que se vê sozinho e diante de tantos sofrimentos. Eu acho que é mais ou menos É isso que isso. nós vimos, né? Se você lembrar aí, como sempre, de alguma coisinha, pode falar. Não, é isso, né? A gente está ali acompanhando, só lembrando que eles estão acompanhando a desencarnação de 5 amigos, né? De 5 pessoas que eles têm em seus A corações. equipe do Do Jerônimo. Jerônimo, né? E então aí Dimas já foi, então a gente está, como Thelma falando, nesse processo da desencarnação do Dimas e no momento do velório. E aí André Luiz também termina, né, Thelma, fazendo algumas perguntas a Dimas, se ele tem fome, né, como é que está a sensação dele lá. Mas foi uma desencarnação um pouquinho mais também difícil, né? Pelo apego de Dimas à família. Nós vamos ver isso no início desse capítulo. E agora, esse capítulo, nós vamos acompanhar a desencarnação do Fábio. Se vocês lembram, é aquele que estava com tuberculose, né? E também já bem doente. Então, é essa desencarnação que nós vamos acompanhar. Então, vamos lá, né? Então, vocês viram que eles levam Dimas para a casa transitória, né? Lá com a Zenóbia, porque o que foi acordado é que esses 5 desencarnantes, assim que desencarnassem, iriam por um tempo de repouso na casa transitória.
Isso. Então, André Luiz nos diz que, de conformidade com o roteiro de serviço traçado pelo assistente, quer dizer, por Jerônimo, Hipólito e Luciana, que é o padre, né, e a Luciana ficariam na casa transitória, atendendo às necessidades prementes de Dimas, recém-liberto. Né? Então, Dimas tinha recém-desencarnado, eles iam ficar lá cuidando dele. Enquanto nós ambos acompanharíamos o Fábio em processo de desencarnação, quer dizer, Jerônimo e André Luiz iam lá para acompanhar a desencarnação do Fábio. E aí, Jerônimo fala: Fábio permanece em excelente forma e não exigirá cooperação complexa. Preparou com relação ao acontecimento não somente a si mesmo, senão também os parentes, que ao invés de nos preocuparem, como acontece comumente, serão úteis colaboradores de nossa esfera. E nesse capítulo que Thelma recordou, a gente viu a dificuldade com a esposa e os parentes do Dimas. A dificuldade dele mesmo, né? Do apego Uhum. dele à família e à esposa, a inconformação dos filhos. E aqui nós estamos vendo uma forma já totalmente diferente na desencarnação do Fábio, né, Thelma? E a gente pensa assim, o Dimas ele tinha o conhecimento, né? E teve essa dificuldade, né? Porque quando ele pensava nos familiares, né, com a preocupação de pai, né, de marido e tal, ele sofria, porque ele retornava ali ao seu corpo físico, né? Ele relembrava aquilo, né? Ele até comenta sobre isso. E agora o Fábio, ele tem um desprendimento assim emocionante, né? E a gente vê que ele se preparou, né? Ele se preparou a ele mesmo para esse momento, que é muito difícil, né? E vocês lembram quando Jerônimo apresenta a gente, André Luiza, a esses 5 desencarnantes, o Fábio, os diálogos dele com os filhos, que são pequenos, na Isso. faixa de 6 anos, 8 É. anos de idade, o como ele foi falando: olha, papai vai passar para outro, né, explicando tudo Uhum. isso a ele, mas não vai deixar de amar vocês, vai estar presente cuidando de vocês. O como ele foi preparando a família para esse momento que ele Isso sabia é que ia muito chegar. importante, né? Esse preparo que a gente faz emocional com os nossos entes queridos. E não só por sermos espíritas, né? Por sabermos que nós vamos desencarnar, seja agora ou futuramente, nós vamos desencarnar um dia, né? Então, esse preparo, esse pensar sobre a morte, rever questões, né? Se for possível, até perdoar, né, as pessoas que a gente sabe que não foi muito bom o relacionamento, ou vice-versa, ser perdoado, isso tudo tem uma conotação muito forte, né, no futuro da gente, no momento da reencarnação, e depois também vai repercutir, né, a favor de nós. Exatamente. E aí falava Jerônimo com sólida razão, porque, em verdade, mostrava-se Dimas em lastimável abatimento, o que a gente está comentando. Apesar Uhum. da fé que lhe aquecia o espírito, as saudades do lar infundiam-lhe inexprimível angústia. Às vezes, fim da conversação serena em que se revelava calmo e seguro nas palavras, punha-se a gemer doridamente, chamando a esposa e os filhos inquietos. Em tais momentos, tornava aos sintomas da moléstia que lhe vitimara o corpo denso, e com dificuldade conseguíamos subtraí-lo à estranha psicose, fazendo regressar à posição normal. Tentava desvencilhar-se da nossa influência amiga, como se houvera enlouquecido repentinamente, no propósito de fugir sem rumo certo. Gritava, gesticulava, afligia-se, como um sonâmbulo inconsciente. Então, a gente vê aqui, né, Thelma, o quanto, não só o apego às questões materiais, mas quanto o apego, né, aos nossos amores, que nós estamos Emocional, né? temporariamente deixando de conviver, não que a gente não vá poder estar acompanhando.
Então, o quanto isso, né, e como a gente estava comentando, né, quando ele volta a pensar nisso, ele volta a sentir todas as questões, como se tivesse as sensações físicas de Sim. novo da doença, né? É porque o pensamento, né, faz você se religar de novo, mesmo você não tendo mais o corpo, mas o sentimento, o pensamento faz essa ligação do perispírito, né? Você passa a sentir no perispírito que acompanha a gente, né, essas emoções. Então, a gente não, longe de nós criticarmos o Dimas, né? Eu acho que qualquer um de nós sofreria muito mais, né? Porque é um momento muito difícil para nós desvencilharmos desses amores, desses sentimentos que a gente vivenciou uma encarnação e não sabemos quantas outras junto desses, né, companheiros. Então, uma situação. E veja que ele parecia estar preparado, né? Parecia, como a gente viu em outro capítulo, ele cuidava muito dos outros, mas ele também, por absorver o sofrimento dos outros, ele também foi piorando a sua saúde, né? Então É ele verdade. consolava, mas ele é como se aquilo fosse, não é falso, ele colocava realmente de verdade para o outro, mas aquilo não serviu tanto para ele, tanto que ele ainda ficou muito apegado à família, né? Isso com a gente é um pouco semelhante, né? Porque Exatamente. a gente é muito bom para fazer os conceitos em função do outro, né? Dar Mas será conselhos que aos outros, nós, né? não é? Quando nós passarmos por essa experiência, eu penso muito nisso. Será como estaremos vivenciando essa Exatamente. experiência na nossa hora, né? Não é? Com tudo isso que a gente já sabe, com tudo isso que a gente reafirma. Então, é uma coisa assim para a gente pensar muito, né? O quanto só está realmente nas Na leituras e nas superficialidade. discussões aqui, mas na hora que assim que bate uma doença, alguma coisa na gente, a gente já Não entra é? em desespero. Pois é, Então, o pois é, quanto que realmente isso está, nós vivenciamos, ou nós só sabemos, mas não pois é, colocamos para dentro de nós, né? é Essa verdade. confiança em Deus, em Jesus, de que É tudo isso que vai a se gente tem que ajustar. exercitar, que a gente às vezes se sente um pouco impotente diante dessa fortaleza, dessa certeza, né? Então é um trabalho muito grande conosco mesmo, muito pessoal, né? Muito íntimo, mas eu acho que temos que refletir e fazer, né? Tentarmos fazer. Bom, e aí o André diz que não pôde dissimular a surpresa que me assaltou diante da ocorrência. Se estivéssemos tratando com criatura alheia aos serviços da espiritualidade superior, compreensível seria o quadro que se desenrolava aos nossos olhos. Tudo isso que a gente está comentando aqui. Uhum. Mas Dimas fora instrumento dedicado do espiritismo evangélico, consagrar à existência as benditas realizações da consoladora doutrina do túmulo vazio pela vida eterna. De antemão, sabia na esfera carnal que seria submetido às lições da morte e que não lhe faltariam ricas possibilidades de continuar junto da parentela, já dele separada aparentemente, segundo o simples ponto de vista material. Então, por que semelhantes distúrbios? Não merecera ele excepcional atenção de nossos superiores hierárquicos? Vali-me de momento adequado e expus ao nosso dirigente as indagações que absorviam o raciocínio, sem qualquer nota admirativa. Jerônimo, então, respondeu-me bem-humorado. Então, aqui, a gente está vendo o André Luiz com todos esses questionamentos, mas ele tinha todos esses ensinamentos, ele, né, como a gente está falando, ele acolhia, ele ensinava, ele sabia da continuidade da vida após a morte, como ele fala aqui, né? Essa separação ela é aparente, ela é momentânea, né? Mas por que isso, né, Thelma? É. E é isso que a gente se preocupa, né? Porque o preparar para a morte é isso, né? Quando os companheiros que trazem essas literaturas, como a gente já falou, né? Aquele livro Educação para a Morte, do Herculano Pires, né?
E esse é o mais próximo de nós, mas tem outros, né? O próprio Leon Denis, ele fala no livro Depois da Morte, ele vem trazendo alguns conceitos importantes, nos chamando a atenção dessa preparação, porque é difícil. Não podemos falar que é uma coisa assim banal, porque exige muito de nós, né? Um desprendimento, desprendermos, né, de uma coisa que está arraigada a gente ainda, né? Que são os nossos amores, que são os nossos, nossa vida, né, de anos e anos encarnados. Então, essa questão do conhecimento nessa hora, ele tem que ser bem profundo, né? Aliás, não o conhecimento, a vivência, né? Exatamente. Aí Jerônimo vai responder a André Luiz, né? Vamos ver agora o que que Jerônimo fala, né, para a gente se acalmar. Aí ele fala: você deve saber, André, que cada qual de nós é por si mesmo todo um mundo. Esclarecimentos e consolações são dádivas de Deus, nosso Pai, mas convicções e realizações constituem obra nossa. Olha só. Cada servidor tem a escala própria de edificações na tábua de valores imortais. A Assembleia de Aprendizes receberá a mesma bagagem de ensinamentos, de modo geral, organizada para todos os indivíduos que a integram. Mas diferenciam-se, porém, os alunos na série de aproveitamento particular. O mérito não é patrimônio comum, embora seja a glória do cume a desafiar todos os caminheiros da vida para a suprema elevação. Dimas foi destacado discípulo do Evangelho, principalmente no setor de assistência e difusão, mas, quanto a si mesmo, não fez aproveitamento integral das lições recebidas. Então, é tão importante quando ele fala aqui, né, que os ensinamentos estão aí para todos, mas cada servidor tem uma escala própria de construir dentro de si esses valores, né? E sabe o que eu fico pensando? Às vezes é difícil para nós, por exemplo, nos desapegarmos de um hábito, né? Um hábito que você tem, que você acha nocivo e que você quer, né? Ou então adquirir hábitos educativos em relação, por exemplo, à alimentação, vamos dizer, Alimentação, isso, é. né? Alimentação, você sabe que às vezes a gente se encontra em sobrepeso, né? De fazer uma dieta, de ter consciência daquela dieta. A gente não tem momentos que a gente não consegue. Então, eu acho que a morte também é uma coisa semelhante. É uma coisa que vai. Você vai entronizar. A palavra não é essa, né? Introjetando. Projetar em você aquele entendimento, né? Então você vai absorver para você poder viver aquilo, né? Então eu acho difícil ainda por isso, porque nas pequenas coisas em relação a gente ainda não consegue, né? Os hábitos alimentares, hábitos que você tem às vezes de comportamento, né? De agir melhor no trato com as pessoas, né? Tudo isso são coisas que você tem que fazer um esforço muito grande para você se moldar. Imagina morrer, É, isso aí. né? Então ele fala aqui, né? Quanto a si mesmo, né, não fez aproveitamento integral das lições recebidas, o Dimas. Eu acho que ele continua falando, se eu não me engano, vamos ver. Vamos ver. Aí ele continua, ó. Espalhou as sementes da luz e da verdade. Dedicou-se largamente à causa do bem, merecendo por isso mesmo um socorro especialíssimo. Contudo, no campo particular, não se preparou suficientemente, qual ocorre à maioria dos homens. Prendeu-se demasiadamente às teias domésticas, sem maior entendimento. Conferiu excessivo carinho à roda familiar, sem noção de equidade no caminho terrestre. Certamente, sob o ponto de vista humano, consagrou-se o necessário à companheira e aos rebentos do lar. Mas, se lhes prodigalizou muita ternura, não lhes proporcionou todo o esclarecimento de que dispunha, libertando-os da esfera pesada da incompreensão.
e agora, muito naturalmente, sofre-lhes o assédio. A inquietude dos parentes atinge-o através dos fios invisíveis da sintonia magnética. Então é isso, como a gente não se prepara e não prepara aqueles que ficaram, né, que são nossos amores para a nossa partida, eles, esse sentimento, esse desespero deles faz com que eles sofram, com que a gente sofra do outro lado, que é o que está acontecendo com o Dimas. Está num sofrimento grande por ele e por por aqueles que ele deixou, né? É verdade, é muito delicado isso. E às vezes a gente não passa para os nossos familiares assim o nosso modo de pensar, nosso modo de entender determinadas situações, principalmente em relação à morte, de forma que os próprios familiares vão poder dizer assim, não, fulano não queria isso para ele não agiria assim, né? Porque nós nos fechamos os nossos pensamentos e conforme o Dimas aqui, ele não colocou para a família esses valores. Como o Fábio, a gente vai ver que ele, aliás, já vimos que ele colocou, falava com os filhos, né, a respeito da existência, que a vida continua. Isso tudo vai criando no familiar um entendimento, né, mais espiritualizado do momento ali que é esperado, não tem jeito, deve ser esperado por todos nós, né? E é isso. Então é interessante quando ele fala ali no finalzinho a sintonia magnética, né? Através dos fios invisíveis da sintonia magnética. Então a gente já falou muito sobre isso, que a gente se conecta com aqueles que estão na mesma vibração, seja encarnado ou desencarnado, aqui, daqui para lá, a gente vai então ele se conectava e sofria sentindo como se estivesse lá, né? É isso. E aí, Jerônimo sorriu benévolo e continuou: Nosso irmão, inegavelmente, fez por merecer o auxílio de nosso plano, pois conseguiu enfileirar amigos prestigiosos que lhe dedicam valiosos serviços intercessórios, mas não se preparou interiormente, considerando-se as necessidades do desapego construtivo. Gastará desse modo alguns dias para edificar a resistência. Aí o André diz que o ensinamento significava muito para mim, que via tão dedicado servidor cercado da mais honrosa consideração por parte das autoridades de nosso plano, em porfiada luta consigo mesmo para restaurar seu equilíbrio, seu próprio equilíbrio. E concluí mais uma vez que o amor pode improvisar infinitos recursos de assistência e carinho, acordando as faculdades superiores do espírito, mas que a lei divina é sempre a mesma para todos. O obséquio é o ofício sublime, no culto ativo da cooperação fraterna. Todavia, cada homem por si elevar-se-á ao céu ou descerá aos infernos transitórios em obediência às disposições mentais em que se prende. Tudo Isso fica é por nossa conta, Thelma, né? Tudo uma fica por nossa construção conta. nossa, né? Mas eu fico pensando, né, me colocando na posição de Dimas, né, o quanto a gente realmente tem que fazer esse trabalho interno desse Uhum. desapego na compreensão de que nós estaremos juntos daqui a pouco, que a vida verdadeira é a vida de lá, que aqui a gente passa poucos momentos tendo em vista a nossa imortalidade, a nossa eternidade. Então, a gente tem que, o quanto que a gente consegue introjetar isso dentro de nós para que a gente não sofra. Que aí é o que ele fala aqui, nós vamos viver e descer aos infernos transitórios, que também vai passar, né? Mas em função do quanto a nossa mente se liga, né? Se prende. A gente fica na dependência mesmo, né? Desses familiares, achando que não vamos conseguir, né? Viver sem eles, e eles também pensam assim. E a gente tem assim um costume, né, negativo a gente quando começa a pensar nessas coisas, a gente intuitivamente a gente afasta porque a gente pensa assim,
Ah, não vou pensar nisso agora não, não vai acontecer agora, né, não vai, isso não é para agora. Mas é aí que está o nosso erro, né, porque pode ser. A todo dia a gente dorme e é um preparo para desencarnar, porque dormimos e acordamos no dia seguinte, mas quantos dormem e durante o sono desencarnam, né? E também não é só isso, é nós nos prepararmos, fazemos esse exercício. Como é que eu vou me sentir, né? Afastada dos meus entes queridos, sabendo que eu não retornarei, né? É um exercício. Eu me vejo muito assim. Eu estou falando porque pessoalmente eu faço esse exercício, né? E sinto que ainda não estou nesse preparo todo, né? Então é bem interessante a gente refletir sobre essas questões, né? Para não sermos surpreendidos. Exatamente. Bom, e aí, atravessado o curto período de proveitosas observações e marcada libertação do novo amigo, Jerônimo e eu tornamos a crosta, de modo a desobrigar-nos da incumbência. Acercamo-nos do bairro pobre em que Fábio situara o ninho doméstico. A casinha singela encantava. Rodeada de folhagens e flores, via-se que todo o espaço merecera a ternura dos moradores. De longe, chegava o barulho da enorme cidade. Espíritos vadios passavam de largo em lamentável promiscuidade. Nas adjacências erguiam-se alguns bangalôs novos que lhes ofereciam livre acesso, fazendo-nos adivinhar a triste influenciação de que eram objeto. Naquela residência pequena e humilde havia, no entanto, paz e silêncio, harmonia e bem-estar. A nossa apreciação parecia delicioso oásis em meio de vasto deserto. Entramos. 3 amigos espirituais receberam-nos. Então a gente vê essa diferença, né, Thelma? A gente que vive aqui no Rio de Janeiro, uma cidade totalmente tumultuada, barulhenta, violenta, mas o quanto a gente tem que fazer com que o nosso lar seja esse. Olha, uma pequena residência, no entanto, paz e harmonia e bem-estar, né, que Uhum. parecia um oásis no meio do deserto. Assim era a casa do Fábio, né? Isso. Não importando o que tinha em volta, né? Porque em volta certamente tem as situações adversas, mas ali encontrava-se a paz, né? Isso aí é o primeiro ponto, né? É para que a pessoa também esteja em paz, né? Porque quando a gente está em paz, tudo em volta se manifesta, né? Interessante. Exatamente. E aí, André fala desses 3 amigos que estavam lá, né? Um deles, Aristeu Fraga, conhecido pessoal de Jerônimo, abraçou-nos festivo e anunciou que faziam visita ao enfermo, então nas últimas horas do corpo material. Agradeceu-nos o interesse pelo desencarnante e apresentou-nos o irmão Silveira, genitor de Fábio na terra, que desejava colaborar conosco em favor do filho querido. Estava satisfeito, informou. O filho arregimentara todas as medidas relacionadas com a próxima libertação, submetendo-se dócil aos desígnios superiores. Tivera existência modesta, limitara o vôo das ambições mais nobres no culto da espiritualidade redentora. Esforçara-se suficientemente pela tranquilidade familiar. Fora acicatado por dificuldades sem conto, no transcurso da experiência que terminava. Deixava a esposa e 2 filhinhos amparados na fé viva, e, embora não lhes legasse facilidades econômicas, afastava-se do corpo físico jubiloso e confortado, com a glória de haver aproveitado todos os recursos que a esfera superior lhe havia concedido. Então, assim, ele foi sabendo da hora dele que estava chegando e foi preparando tudo, apesar de serem humildes, simples, né, não ter deixado nenhuma fortuna, nada, mas também Uhum. sabia que a esposa iria conseguir continuar levando a sua jornada, né? É uma vida dedicada ao que ele sabia, aos valores que ele adquiriu, né?
Eu fico pensando aqui, Thelma, quando ele coloca na questão que ele fala aqui, deixava a esposa e os 2 filhinhos amparados na fé viva, né? O Fábio estava indo tranquilo quanto a esse ponto, né? É. E ele diz aqui, né, embora não lhes legasse facilidades econômicas, né? Quer dizer, ele não deixou nenhum bem físico, Não, né? eles viviam com bastante dificuldade, até por conta dele também seja Exatamente. uma pessoa doente já há algum tempo, né? Uma doença contagiosa que com certeza fazia naquela época, né? Impediu ele até de trabalhar, Trabalhar, alguma coisa assim, né? exatamente. Bom, e aí, além de haver se afeiçoado profundamente ao Evangelho do Cristo, vivendo-lhe os princípios renovadores, com todas as possibilidades ao seu alcance, Fábio conseguira iluminar a mente da companheira e construir bases sólidas no espírito dos filhinhos, orientando-os para o futuro. Falava-se tão bem acerca do companheiro que, admitido a palestra, arrisquei uma pergunta. Fábio desencarnará na ocasião prevista? Aí Jerônimo diz que sim, estamos de posse das instruções. Nosso amigo desencarnará no tempo devido. Olha que interessante, gente. É verdade, confirmou o pai emocionado, quer dizer, o pai do Fábio, que foi o pai dele na última encarnação ali, né? Nessa encarnação presente, aliás, estava ali junto, né? Então ele diz que sim, estamos de posse das instruções. Não, e aí o pai falou, é verdade, ele aproveitou todos os recursos que se lhe conferiu, malgrado o corpo franzino e doente, desde a infância. E aí, traindo a condição de médico, sempre interessado em estudar, considerei. É lamentável tenha renascido em semelhante organismo. Quem sabe servir com tanto valor à causa do bem, não é isso? Então, é lamentável tenha renascido em semelhante organismo. Quem sabe servir com tanto valor à causa do bem. Então, Ele aqui não é uma lamenta pergunta. Então, ele a, está lamentando, não é isso? Se a ele. fragilidade, A né, do fragilidade. organismo, que talvez se ele tivesse um organismo sadio e forte, ele não agisse dessa forma, né? Às vezes a gente sabe que Deus faz tudo de acordo com as nossas necessidades. Quem sabe isso foi uma situação que proporcionou ele essa introspecção, né? Essa vivenciar esses valores, trazer para a sua vida, seus familiares também, né? Então, a gente não pode avaliar, mas a gente pensa, né? Exatamente. Então é isso, e aí nós chegamos ao fim dessa parte, e aí nós vamos ver na próxima parte que André Luiz vai perguntar, né? Mas por que ele nasceu com essa dificuldade, se é uma pessoa que ele está falando aqui, é lamentável ter nascido nesse corpo tão É, franzino, se é uma pessoa que serve com tanto valor à causa do bem, né? E aí o paizinho dele vai explicar o que aconteceu para ele ter passado por essa dificuldade dessa doença. E assim a gente termina, né, Thelma, essa parte desse essa capítulo, parte. que nós Isso. vamos ter 3 partes, então acabamos a primeira parte, e na semana que vem nós estaremos aqui para continuarmos aí a história da desencarnação do Fábio. Isso mesmo. Então, não percam o próximo programa, que nós vamos dar continuidade a esse capítulo e continuar aí nos emocionando com a abnegação, né, do Fábio, a dedicação, o envolvimento verdadeiro naquilo que ele acreditou durante toda a sua vida, né? Até lá, Exatamente. Márcia. Então, Até lá, Thelma. Até lá, amigos. Até semana que vem. Não esqueçam de deixar o seu like, que isso ajuda bastante aos nossos canais. Tá? Em nome da até a TV Nova Luz e do Jorge Niemeyer, do Centro Espírita Jorge Niemeyer também. Até lá, isso. queridos. Até lá, Márcia. Tchau, tchau. Tchau.